Olá, seja muito bem-vindo a mais um áudio resenha do livro Paraíso Perdido de John Milton. Estamos no canto 11, livro ou capítulo, dependendo da sua tradução. E para começar, eu já quero te parabenizar por ter chegado até aqui comigo. Estamos indo para a reta final da história. Nesse capítulo, iniciamos com as orações do casal, passamos pelo destino do Jardim do Éden e descobrimos que Miguel tem mais uma missão, além de um tanto de visões do futuro que Adão vai ter acesso. Mas antes de navegarmos por esse tanto de informação, me conta. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Paradise Lost by John Milton. Quando eu terminei de ler esse capítulo, achei que ele era menor do que os outros e até fui conferir o número de páginas, mas não, ele está na média dos demais. Então, ao preparar essa resenha, eu entendi o porquê dessa sensação de um capítulo menor. Será que fui só eu que tive essa sensação ou você, ao escutar, também ficou com a impressão que esse foi um capítulo menor? Nesse aqui, temos basicamente 4 acontecimentos que podemos listar assim. Primeiro, o casal que havia passado a noite orando, lembra lá no final do capítulo 10? Sente-se bem no dia seguinte, mesmo sem saber se Deus ouviu as suas preces. Num segundo momento, temos o Filho de Deus escutando as preces de Adão e Eva e as levando para o seu pai. Num terceiro momento, Deus aceita as orações, porém avisa que o casal não poderá permanecer no paraíso. Ele convoca uma reunião no céu com a presença de todos os anjos para avisar a punição do homem. E por fim, acompanhamos Miguel na missão de assumir o controle do Éden, alocando anjos de guarda nos portões e divisas do jardim, como também colocando uma espada flamejante em frente à árvore da vida. Mas a missão de Miguel não para por aí, pois ele precisa contar para o casal que eles terão que sair do paraíso, como também revelar a Adão visões que mostrarão o futuro da humanidade. E é isso que acontece resumidamente nesse capítulo. Porém, vamos dar uma olhada mais de perto em cada um desses acontecimentos, começando pela oração de Adão e Eva. E eu achei interessante a comparação com o mito de Deucalião, que é a versão mitológica do Noé e o dilúvio. Quem nunca ouviu alguém falar no poder da oração? E assim como Adão teve dúvidas se estava sendo ouvido, assim somos nós. Podemos até pensar, de que adianta rezar? Mas aí temos o exemplo de Cristo, que por muitas ocasiões se afastava para rezar e inclusive ensinou os seus apóstolos a rezar também. Mas nesse conto da mitologia grega, percebemos que a oração tem o seu poder, não apenas dentro das religiões judaico-cristãs. E esse foi um ponto que fez refletir sobre o poder da oração. No caso de Deucalião, Zeus poderia destruir o casal ali que estava naquela arca. Decide não fazê-lo porque ele percebeu que os dois tinham um coração bom e ouviu as orações do casal. No caso de Adão e Eva, eles tinham passado a noite fazendo as orações deles também e Filho de Deus escuta e não só escuta, ele é como se fosse uma espécie de intermediário, um intérprete, e leva tudo aquilo para o seu pai. E aí vem aquela frase que se repete muito enquanto eu leio essa obra do Paraíso Perdido, que é: ninguém chega ao pai senão através de mim. Esse capítulo em que Filho de Deus pega as orações, leva para o seu pai, exemplifica muito essa frase. Dando continuidade, a gente até fica meio assim depois da punição. Então o casal, ele recebe a punição, o Filho de Deus vai lá, pune os dois, mas eles permanecem dentro do paraíso. Nesse capítulo, Deus então organiza ali um conselho com todos os seus anjos para dizer qual é a punição do casal, além daquela que é também a expulsão do paraíso. No caso, o paraíso, ele não permite o pecado e agora o casal não pode mais permanecer. A sensação que eu tive é que Deus não estava expulsando porque ele decidiu, não quero mais que eles fiquem aqui
ali depois do pecado. Não, me pareceu, pela maneira com que o autor narrou a história, que o casal não era mais compatível para permanecer dentro do paraíso. É como se o paraíso não suportasse a presença deles. Mais ou menos como você querer colocar um pássaro vivendo embaixo da água. Ele não tem como viver embaixo da água. Mais ou menos isso que eu entendi. Não sei você. Mas enfim, vamos voltar. Então Miguel, ele é incumbido da missão de proteger o Jardim do Éden. Ele chega no paraíso, conta pro casal que Deus ouviu a oração deles e adiciona que, por essa razão, a morte deles seria adiada. E eu fiquei pensando, ele adiou no sentido de anos vivendo na Terra? Porque de qualquer forma, no meu entendimento, Adão não iria morrer imediatamente, já que precisaria viver para ter os descendentes e aí a profecia se cumprir. Então, ele não iria morrer naquele momento. Fiquei me perguntando se, ao ouvir as orações, Deus resolve dar mais tempo para que Adão possa se redimir através de suas obras. Eu acho que é isso. Bem, pelo menos foi isso que eu entendi. E falando um pouco sobre a melancolia, me lembrei agora que no início do áudio, da leitura comentada, eu disse que fiquei melancólica com esse capítulo. O que me deixou melancólica foi a Eva falando das suas plantinhas, da sua casa. Eu acordava e a primeira coisa que eu fazia era ir lá, regar minhas plantinhas. E antes de dormir, eu voltava lá para ver se elas estavam bem. E agora, quem vai cuidar delas? Sou eu que faço isso. E a minha casa, que eu decorei, as minhas coisinhas. Eu não sei, isso para mim foi algo que me deixou bastante triste. Eu não sei se porque faz 5 anos que eu deixei o Brasil e deixei as minhas coisas para trás. Obviamente eu não fui expulsa do Brasil como Eva está sendo, ou como Eva foi expulsa do paraíso, né? Mas esse sentimento de deixar as coisas para trás foi um ponto do livro que me pegou, confesso para você. Provavelmente, para a maioria das pessoas, é algo que passou batido. Ah, tá bom, ela tava falando das plantinhas dela. Mas pra mim foi um ponto assim chave. E é interessante que eles falam ali só das plantinhas, mas os animais também ficaram. E no meu caso, eu não deixei só plantinhas, nem o nosso bichinho de estimação pra trás. Ficou a família, amigos, toda uma história. Aí tem o recomeço. Você chegar num lugar que você não conhece, o desconhecido. Eu consegui me identificar muito com a Eva nesse sentido. Mas vamos continuar porque tem mais coisa pra gente falar aqui, né? Tiveram as visões pra Adão. Interessante que a Eva ficou tão transtornada com a saída dela do paraíso que ela não conseguiu acompanhar as visões junto com Adão. Miguel teve que colocar ela a dormir, quase dar um calmante pra ela, um sedativo pra ela se acalmar e ele poder cumprir aquilo que Deus tinha pedido pra ele. E ele faz. Ele começa então apresentando a vida de Abel e Caim. E aqui eu fiquei com uma dúvida. Se Adão sabia previamente que Caim iria matar Abel, ele não tentaria evitar, prevenir? Foi uma dúvida que eu fiquei. Porque nos outros casos, o futuro era tão distante que Adão já estaria morto, ele não teria muito o que fazer. Mas no caso de Abel e Caim, ele poderia ter alterado ou tentado alterar o futuro dos filhos dele. Essa foi uma dúvida que ficou em aberto para mim. Depois, eles saem ali da primeira morte, que foi um assassinato, e vão parar dentro de um hospital, onde Adão descobre que as pessoas podem morrer de doenças terríveis que poderão transformar a imagem do homem. E depois disso ele enxerga a velhice. Adão pergunta para Miguel, mas só tem esses jeitos de morrer terrível? Não tem nada assim mais brando, nada não seja assim tão chocante? E Miguel fala, não tem, olha só, se você tiver uma vida saudável, fizer todas as suas coisas direitinho, você vai morrer de velhice. Mas aí adiciona, né, tua pele vai ficar enrugada, sua visão vai ficar turva, você já não vai escutar tão bem, você vai perder a alegria da vida, enfim, você vai virar uma mecha seca e vai ficar triste. Tipo, não ajudou muito ali Miguel com esse final dessa velhice. Logo depois, Miguel dá uma acelerada nos anos e chega no momento em que os homens bons se relacionam com as filhas da linhagem de Caim. Miguel disse que o problema não eram as mulheres, mas os homens agindo como mulheres, fracos e estúpidos. E aí as feministas piram, né? Eu até
consigo imaginar aquela feminista da franjinha no meio da testa reclamando. Deixemos as feministas para trás com a sua gritaria e vamos continuar, porque aceleramos mais um pouco os anos e chegamos na época dos gigantes. Logo depois, encontramos a história de Enoque, que foi arrebatado por Deus, ou seja, ele não morreu, ele deixou esse mundo sem morrer. E a história de Enoque, que diz que ele tenta falar com as pessoas ruins para que elas escutem a palavra de Deus, me fez lembrar muito daquelas pessoas que ficam indo de porta em porta, né? Você tem um tempo para ouvir a palavra de Deus, e as pessoas fechando a porta na cara de Enoque. Logo depois do Enoque, temos então a Arca de Noé. Adão chora com a morte de toda a humanidade, afinal de contas eram seus descendentes. Nesse caso eu preciso fazer um esforço para entender que mesmo que tenham sido pessoas ruins que estavam na terra e com o dilúvio morreram, eram descendentes de Adão, então faz todo sentido que ele chorasse muito. E eu achei interessante que Adão quase causa um novo dilúvio com as suas lágrimas. E aí Miguel precisa amparar ele para que a história continue. E uma coisa que eu preciso concordar é com Adão. Eu até agora não entendi o porquê dessas visões. Eu concordo com ele que essas visões de um futuro são praticamente uma sessão de tortura. Ele vai sofrer porque ele não pode fazer nada e tá vendo coisas que são resultado daquela escolha de comer do fruto da árvore proibida, né? E eu acho que aqui a gente consegue fechar bem um resumo do que aconteceu nesse capítulo. Se você tiver com tempo e quiser continuar, fica aqui comigo, porque eu quero te falar daquela pseudo-epígrafe dos livros de Adão e Eva que eu comentei com você. Comprei um livro, então, com os textos excluídos da Bíblia. Todos eles têm um motivo do porquê foram excluídos, porém esse de Adão e Eva é meio óbvio que não poderia estar na Bíblia, porque ele claramente é um livro que foi adulterado. Você lendo ele, você percebe. E você não precisa ser nenhum teólogo para isso. Eu sou uma pessoa completamente leiga e, inclusive, acho que os textos de Milton são superiores àqueles ali. Mas eu vou te contar, então, um resumo desse primeiro livro, que são aproximadamente 79 capítulos. E não se preocupe, eu vou tentar fazer um resumo bem resumidinho desse primeiro livro. Então vamos lá. Mas antes, deixa eu te dizer o porquê que eu comprei esse livro e por que eu quero incluir ele aqui. Bom, eu vou incluir ele aqui porque eu já comprei o livro. Mas eu comprei o livro porque eu achei que seria uma adição interessante à leitura que a gente está fazendo. Ou seja, a gente lê a obra de Milton, faz uma comparação com a Bíblia e com esses textos que eram bastante populares, principalmente no início da Idade Média. Então eu imaginei que eles tinham algum valor e a gente pudesse utilizá-los. E por isso, eu achei que seria interessante fazer uma comparação com esse texto, que na minha concepção inicialmente ele era apócrifo, que eu queria dizer que ele tinha algumas contradições, mas depois que eu comprei o livro, eu li aqui que esses dois livros de Adão e Eva são falsos escritos, então já nem são considerados algo que a gente poderia colocar como fonte de informação. Mas enfim, como eu já comprei e ele está aqui, eu te convido a escutar um resumo do primeiro livro de Adão e Eva. Então, começa já com o casal tendo pecado, é como se fosse a continuação de Gênesis. O casal aqui, ele já pecou e já foi expulso do paraíso. Só que eles foram confinados em uma caverna, chamada de Caverna dos Tesouros. Adão e Eva aqui estão realmente amedrontados de estarem sozinhos nesse espaço desconhecido. Aqui, nós temos a primeira morte de Adão. Sim, ele vai morrer pelo menos umas 11 vezes só nesse primeiro livro. Mas fica tranquilo, vamos lá. Então, Adão e Eva, eles morrem de medo do querubim com a espada. Então, eles estão dentro da caverna, olham para o jardim, vem o querubim com a espada na frente da árvore da vida e caem duros. Aí vem Deus, manda a sua palavra para ressuscitar eles e acalmar. Mesmo depois de Deus ter ido acalmar os dois e falado para eles que eles tinham que ficar lá na caverna, que era ali que eles iam morar agora, o casal vai pra lá chorando. Aí Adão tá dentro da caverna, olha uma pedra e pensa, antigamente eu podia ver o céu e as estrelas e conversar com Deus e agora eu tô aqui dentro dessa caverna. Ele bate no peito e cai duro. Eva fica ali horrorizada e fala, Deus, não me deixa sozinha aqui, se ele morreu me mata aqui também. Aí Deus envia a sua palavra, ressuscita Adão, conversa com ele novamente, explica pra ele o porquê que ele tá ali, porque ele transgrediu
transgrediu uma das regras do paraíso, por isso ele não pode mais permanecer lá, e eles ficam por ali. Logo depois, o casal fica com muito medo dos animais e começa a rezar para Deus para que os animais não os ataquem, porque eles percebem a mudança de comportamento dos animais fora do Jardim do Éden. Então Deus vem e comanda que os animais não ataquem o casal, menos a serpente. A serpente não vem conversar ali, ela tá fora. O casal se acalma, passa mais um tempo, eles resolvem sair da caverna, enxergam a água que regava o Jardim do Éden e Adão se ressente com Eva por ela ter causado a queda, e então Adão se joga na água, Eva se joga atrás dele e os dois morrem afogados. Aí Deus envia sua palavra novamente, acorda os dois, explica para eles que eles não podem voltar para o jardim, mas depois que a promessa que ele fez se cumprir, eles e os descendentes fiéis a Deus poderão voltar para o jardim algum dia. E então o casal volta para a caverna e é uma escuridão, eles não conseguem se ver ali dentro, e por estarem nessa escuridão, Adão bate no peito de tristeza e morre novamente, porque ele estava sentindo falta do brilho que ele tinha lá no jardim. Eva, mais uma vez, fala para Deus: o que vai ser de mim? Me leve também. Deus vai lá e ressuscita Adão mais uma vez. Vocês estão conseguindo entender como essa história não faz sentido? Ela é até maçante de ler. Você começa a ler e eles estão perdidos. E a história é isso. Vira e mexe, tô com medo de não sei o que, bate no peito, cai duro e morre. Mas, ok, eu vou continuar. Deus conversa com Adão e explica para ele que aquela escuridão não vai durar a vida inteira. São por 12 horas. E explica para ele também que ele fez o dia e a noite para que os descendentes dele pudessem trabalhar durante o dia e descansar à noite. Tem um motivo de existir o dia e a noite. A sensação que dá aqui é que no período que eles estavam no jardim, quando anoitecia, talvez não fosse tão escuro como estava sendo agora. Algum tipo de dia e noite era diferente do que Adão e Eva estavam experimentando agora. Adão fala com Deus, diz que ele tem medo do escuro, e Deus, mais uma vez, relembra ele que se não fosse por eles terem transgredido, nada disso estaria acontecendo. No dia seguinte, quando amanheceu e a luz do sol brilhou, Adão ficou chocado, com medo, achando que era Deus que estava vindo punir ele, aquele calor que vinha lá de fora, e até que Deus teve que ir lá e falar assim: Adão, levanta, isso aqui é o sol e não é Deus, ele foi criado para ser a luz do dia, mas não se preocupe, porque durante a noite eu sou o seu Deus e eu irei lhe confortar. O casal decide sair e explorar ali fora da caverna, mas eles dão de cara com a serpente, e a serpente está extremamente ressentida pela maldição que foi colocada nela, porque antes disso ela era um dos animais mais exaltados dentro do jardim, e que depois da queda do homem ela se tornou aquele animal rastejante. O que acontece? A serpente, vendo Adão e Eva, vai direto atacar, mas ela vai atrás de quem? Vai atrás da Eva, e Adão fica confuso, pensa, ele nunca foi atacado ou teve que salvar ninguém, e ele meio desajeitado tenta puxar ali o rabo da serpente, e a serpente se volta contra Adão, pronta para atacar, até que Deus envia um anjo e joga a serpente para longe. E o que acontece depois disso? Adão fica aterrorizado pelo ataque, bate no peito, e o que acontece? Sim, ele morre. E então a palavra de Deus é enviada novamente, ressuscita Adão e depois conversa com ele e diz: olha, agora eu vou fortalecer o seu coração, não tenha medo, vai dar tudo certo, confia. E aí no próximo capítulo, Adão e Eva saem de novo, sobem no topo de uma montanha, sentindo ali aquele calor que eles não sentiam antes, estavam extremamente cansados, até que Adão se joga do alto da montanha e a Eva vê Adão ali despedaçado e faz a mesma coisa. E então Deus, na sua misericórdia, olha para suas criaturas, olha Adão e Eva caídos lá, mortos, ele envia a palavra dele novamente para ressuscitar o casal e diz para Adão: que miséria você trouxe para você, porém nada do que você fizer vai alterar a minha aliança que eu fiz com você, que são 5.500 anos. Então aqui aparece uma data que nem no livro do Paraíso Perdido, e que eu tenha conhecimento, nem na Bíblia tem, que depois de Adão a humanidade tem um prazo no sentido de tempo, são 5.000
1500 anos. Porém, eu já ouvi falar disso, mas não sei muito bem da onde que eu ouvi essa história. Mas vamos continuar, que eu falei que eu ia fazer uma história resumida. Tô tentando. E mais alguns capítulos à frente, Adão e Eva resolvem construir um altar e rezar para Deus. Ali eles resolvem fazer um sacrifício. Os dois decidem, então, em sacrifício, oferecer o sangue deles naquele altar. Deus aceita o sacrifício. Ali ele fala também que em um futuro ele vai enviar o filho dele e o filho dele também irá ser sacrificado. Aqui a gente consegue perceber bem uma alteração bem específica do cristianismo nesse pedaço aqui da história. Porém, Deus condena o fato deles se sacrificarem, ou seja, usarem o sangue deles para fazer esse tipo de sacrifício. Ele diz, não façam mais isso. Mais uma vez, Deus explica para eles sobre o dia e a noite. E agora o Kisuko começa a esquentar, porque se não bastasse o medo de Adão e Eva vivendo nesse local inóspito, fugindo dos animais, da serpente, Satan começa a atuar livremente. Ele começa assustando o casal. E aí vem um anjo de Deus e diz, não, era apenas Satan causando essa confusão, não se preocupa, não era Deus tentando te punir, não, fica tranquilo, nós temos uma aliança, fica sossegado. Logo depois, Satan tenta jogar o casal de um penhasco e Deus repreende Satan e fala, não, aqui não, pode deixar os dois, e Satan vaza. Mais alguns capítulos pra frente, Deus envia 3 anjos, estão descritos aqui como sendo Miguel, Gabriel e Rafael, e eles são uma representação meio que dos 3 reis magos, porque eles levam para eles ouro, mirra e incenso. E isso tudo acontece no mesmo lugar da onde Satan tentou jogar o casal, no topo lá daquele penhasco. Então Deus envia 2 anjos chamados Suriel e Salatiel para remover eles de lá e colocar eles de volta dentro da caverna dele. E aqui nas notas de rodapé dessa edição que eu tenho, diz que esse anjo Suriel, ele é mencionado também no livro de Enoque, que também tá nesse livro aqui, mas eu devo chegar lá bem mais pra frente, tem outras leituras aqui pra eu fazer. Vamos continuar, porque mais uma vez o casal morre afogado, e morrem afogado porque Satan vai lá e engana Adão e Eva, e aí precisa novamente a palavra de Deus vir do céu, ressuscitar os dois e tirar eles ali do mar. Nos próximos capítulos, ele nos conta que Adão e Eva estavam jejuando desde que eles tinham sido expulsos do paraíso. Eles não tinham comido nada, eles tinham medo de comer qualquer coisa, e até Deus fala para eles, olha, vocês deveriam ter esse mesmo receio quando vocês estavam no paraíso e simplesmente decidiram comer da árvore proibida. Agora não, tem um figo aqui, coma esse figo aqui. Mais alguns capítulos pra frente, o assunto é o fogo. Eles têm medo do fogo, não conseguem dominar o fogo, e o que Satan faz? Ele bota fogo em Adão e Eva, acredita? E aí o casal começa a gritar, ó Deus, nos salve! E Deus vai e salva o casal mais uma vez. Enquanto isso, Satan revela ali que o plano dele é matar Adão e Eva, assim a aliança deles está rompida, e existe a possibilidade de que Deus o perdoe e ele possa assumir o lugar de Adão e Eva na terra. Seguindo mais alguns capítulos pra frente, Satan tenta matar o casal novamente, dessa vez jogando uma pedra em cima da cabeça dos dois, mas Deus vem e fala, não, pode parar com isso, Satan vaza daqui, e ainda explica pro casal ali que Satan vai levantar o povo judeu para condená-lo à morte, e diz mais, que ele vai morrer, mas depois ele vai ressuscitar e trazer a salvação. Então aqui a gente tem uma informação nítida do cristianismo no meio da história de Gênesis. E nos capítulos seguintes tem uma descrição de que Deus envia um anjo para ajudar o casal. Então até agora eles estavam nus, por mais que os escritos da Bíblia, que seriam anteriores a esse aqui, isso aqui seria uma sequência, pois começa a história depois que eles são expulsos do paraíso, e em Gênesis era claro que Deus os vestiu. Aqui ele ignora completamente isso, manda os anjos levar umas roupinhas para eles. Aí você pensa, não, agora tá tudo bem, tá tudo certo, mas não, Satan se transforma em um leão e tenta matar o casal. Aí Deus vem salvar eles, e dentre as andanças do casal, Adão tenta voltar para dentro do jardim e morre. Só que dessa vez é Deus que coloca os dois ali caídos, duros no chão. Mas os anjos então intercedem e explicam para Deus, olha, ele ficou confuso, ele nos viu aqui, não sabia se podia vir ou não, dá mais uma chance aí para eles, e
é isso que acontece. Adão e Eva são ressuscitados novamente e aqui os anjos vão contar sobre a guerra no céu. Mas ao contrário de todos os detalhes que Milton nos dá, é um resumo bem resumidinho. Ele diz mais ou menos assim, ó: depois que Satan então brigou com Deus e foi muito desrespeitoso, ele se juntou com os seus companheiros e iniciou uma guerra com a gente. E termina aí, não tem muito detalhe não. Mais pra frente, Satan tenta eliminar o homem novamente. Ele se finge de anjo, chama Adão para vir conversar com ele e continua perseguindo o casal. Só que dessa vez é através da enganação. Ele fica se transfigurando em várias coisas para tentar fazer com que o casal caia em desgraça por si mesmo. Nessa história toda, o casal esqueceu de comer. Ia morrer de fome e Deus vem em socorro deles. Depois disso, o que Satan faz? Ele oferece comida e bebida para eles. O casal acredita que Satan é um anjo de Deus e vai levar eles para um lugar onde eles vão encontrar comida, porém são enganados porque ficam andando por 8 dias numa direção errada e o casal morre de fome, sede e fraqueza. O que acontece? Deus ressuscita o casal novamente. Seguindo a história, Satan cria um objeto pontudo e bem afiado e não resiste. Corre lá e enfia no lado direito de Adão, da onde sangue jorrou. E o que aconteceu? Adão morreu de novo e Satan, voou de lá. Ficou lá, Eva caída, mais uma vez segurando o corpo de Adão. Deus viu Adão naquele estado, vai lá, ressuscita ele e lembra ele que isso que aconteceu com ele, dele ser atacado e levar um ferimento pontiagudo do lado direito, vai acontecer com ele num futuro também. Obviamente aqui é uma referência à lança do soldado romano em Cristo já crucificado. Satan continua tentando enganar o casal e faz eles jurarem contra Deus sem perceber. Eles pedem perdão para Deus, Deus percebe que eles foram enganados e perdoa o casal. Mais pra frente o casal se casa, Deus então oferece o que seria um dote para o casamento. Já no próximo capítulo nascem os gêmeos e aqui nós sabemos que os gêmeos são Caim e Luluá, ou Luluvá, não sei qual é a pronúncia. E o significado do nome Caim é odiador, porque ele odiou a sua irmã dentro do ventre da sua mãe antes deles nascerem. Por isso Adão nomeou ele de Caim, mas Luluá significa beleza, porque ela era mais bonita que a sua mãe. Passado mais um tempo, nascem gêmeos e novamente é um menino e uma menina, que eles nomearam o filho de Abel e a filha de Aclia. E aqui diz que depois dessas crianças terem nascido, Eva parou de ter filhos. Nos próximos capítulos, nós descobrimos que Caim nunca gostou de fazer as oferendas para Deus. E detalhe aqui, que teve um dia que Caim não queria fazer a oferenda para Deus, mas o seu pai ficou com raiva e ele acabou tendo que ir lá e fazer a oferenda dele de uma vez por todas. E o livro nos traz aqui mais uma informação da diferença de idade de Caim e Abel. Caim tinha 15 anos e Abel tinha 12. Nós ficamos sabendo também que a Eva, ela não gosta de Caim. Ela fala que Caim tem o coração endurecido. E acabamos descobrindo que Caim recebe visitas frequentes de Satan, que aparece sempre para ele em forma de homem. Talvez seja por isso que a personalidade de Caim foi sendo transformada? Não sabemos. O que sabemos é que Eva então decide que eles precisam se casar. Ela tem uma ideia: vou fazer o seguinte, eu vou casar a irmã do Caim com Abel e a irmã do Abel com Caim. Satan vai lá, conta para Caim que a família quer fazer esse casamento, diz que os pais dele não gostam dele, tanto é que vão oferecer a irmã mais feia e entregar a irmã mais bonita para Abel. E Caim cai nessa conversa e vai até a mãe dele, Eva, bate nela, amaldiçoa e ainda diz: por que você tá planejando pegar a minha irmã para se casar com o meu irmão? Por um acaso eu tô morto? E Eva ali não retruca, espera Adão voltar e conta o que ele fez. Adão ficou preocupado, mas resolveu manter a paz. E para tentar acalmar os ânimos, ele pede então para que Adão e Caim façam uma oferta para Deus. O que acontece durante a oferta? Caim faz a sua oferta no altar que o seu pai Adão construiu, porém não deixa o seu irmão apresentar a oferta no mesmo altar. Abel tem que ir lá e construir um novo altar para fazer a sua oferenda. O que acontece, você já sabe. Deus aceita a oferta de Abel. Caim fica transtornado e volta para casa contando o que
aconteceu. Adão ficou muito chateado porque Deus não tinha aceitado a oferta de Caim e era justamente Caim que deveria fazer a oferta para tentar acalmar o seu coração sobre o casamento. Logo depois chega Abel contando que ele fez a oferenda, Deus aceitou, que ele teve que construir um novo altar porque Caim não permitiu que ele usasse o mesmo altar. Adão e Eva ficam tranquilos que pelo menos a oferta feita por Abel foi aceita. E é aí que Caim está sozinho novamente, Satan aparece para contar que Abel foi lá entregar Caim para Adão, dizendo que ele não tinha permitido que fizesse a oferenda no mesmo altar. Todas aquelas palavras de Satan deixaram Caim irritado, cheio de fúria e ódio. Caim convence Abel a dar uma volta com ele e no meio do caminho, Abel percebe que o irmão tem a intenção de matar ele. E aqui a gente tem uma cena terrível, porque em Gênesis não detalha muito, porque Abel implora para não ser morto. E inclusive ele fala: tenha piedade de mim, tenha pena de mim, meu irmão. Somos filhos da mesma mãe. Não me mate, mas já que você vai fazer isso, pegue uma pedra bem grande e faça isso de uma única vez. Caim, com o seu coração endurecido, assassina cruelmente, atirando uma pedra enorme que acerta a cabeça do seu irmão. E aqui detalha que o cérebro de Abel saiu para fora, junto com o sangue, e que depois de tudo isso, Caim não estava se sentindo nem um pouco arrependido. Deus aparece para Caim e pergunta o que foi que aconteceu, e você já sabe, Caim dá aquela resposta mal criada. Porém, nesta versão aqui, Deus estava esperando que Caim se arrependesse. Se ele se arrependesse, Deus iria perdoá-lo, mas não houve arrependimento nenhum. Caim não se arrepende e Deus mesmo assim tem misericórdia, porque ele protege Caim, dizendo que ele vai receber uma marca e ninguém vai poder atacá-lo. E o autor desse texto aqui também acrescenta que Deus não estava planejando matar Caim através da espada, mas que ele procurava fazer com que ele morresse de fome, rezando, chorando, para discipliná-lo, até que o tempo da punição do seu pecado. Meio esquisito isso aqui. E não é uma questão de esquisito só por conta da tradução, mas é esquisito mesmo porque o próprio autor nas notas de rodapé fala isso. E finaliza então dizendo que são 7 punições que Deus coloca para 7 gerações de Caim por ter matado o seu irmão. E nas notas de rodapé, o próprio autor diz que essa explanação de Deus não matar ou matar Caim depois é prolixa, complicada e estranha. O autor desse livro diz que o autor desses escritos parece estar tentando unir todas as peças de uma maneira razoável e que faça sentido para costurar a história, mas no fim fica estranha. E termina assim o primeiro livro. E aí temos mais o segundo livro de Adão e Eva, que eu ainda não li e confesso que eu estou bem desanimada para fazer a leitura, porque depois de ler esse livro parece aquelas histórias mitológicas gregas que os deuses ficam brigando entre si e o homem fica sendo favorecido e atacado na terra, sabe? Satan anda livre pela terra, ele pode atacar diretamente o casal, não apenas enganando, como também tirando a vida deles. Deus parece um observador que às vezes interfere, como foi no caso da serpente e dos leões, e em outras apenas ele aguarda para ressuscitar o casal. Se alguns críticos de Milton diziam que o Deus de Milton era terrível, é porque eles não conheciam esse Deus descrito aqui. Um outro ponto que faz com que o leitor perceba que esse texto não tem nada a ver com uma continuação de Gênesis é a inclusão de Cristo para redimir os pecados e que o povo judeu também ia perseguir e matar ele, mostrando claramente que houve uma alteração no texto, provavelmente ali na Idade Média, como foi a explicação desse autor que reuniu esses escritos. Além disso, tem outras pequenas contradições, como Eva, em um momento dizendo que ela não tinha como assar um pão, mas tipo, no paraíso eles comiam as frutas e vegetais, nunca teve menção nenhuma de pão. Então são pequenos detalhes que fazem com que a leitura não flua. Por exemplo, Milton, na obra de Milton, a gente sabe que é uma obra ficcional, mas ela faz um sentido. Já esses escritos aqui não fazem sentido nenhum. Porém, algumas coisas foram interessantes. Primeiro, essa questão da data que surgiu ali, eu não sei da onde se tirou esse número, 5.500 anos depois de Adão e Eva, para se concluir a purgação dos pecados da humanidade aqui na Terra. Preciso procurar mais sobre isso. E o fato de que Caim tinha uma irmã gêmea, assim como Abel. Descobrimos também que a Eva não ia muito com a cara de Caim, por ter um coração
coração endurecido, e ela que teve essa ideia de fazer o casamento entre os irmãos. Além disso, a gente fica sabendo que a irmã de Caim era lindíssima e a irmã de Abel era feia. Pelo menos é isso que Satan fala para Caim. Um outro ponto que me chocou aqui foi Caim batendo na sua mãe. Fiquei chocada com aquilo. E fiquei mais chocada com Adão não ter feito nada. Nesses textos, a gente também descobre a diferença de idade entre Caim e Abel. Quando Caim tinha 15, Abel tinha 12 anos naquele momento do entreveiro da família ali. E um ponto horrível da história é a morte de Abel, que aqui é descrita com mais detalhes do que em Gênesis. Eu já falei isso, já mencionei, mas eu não consigo tirar aquela imagem de Abel implorando para não ser morto pelo irmão e o irmão não ter misericórdia nenhuma e depois acertar a cabeça do irmão e sair o cérebro pra... Nossa, tipo, esse detalhe nem precisava estar explícito dessa maneira ali. E o final da história não faz muito sentido, né? Deus tendo misericórdia de Caim e ainda falando depois de 7 gerações, ficou tudo muito confuso. Agora, uma das coisas que também é muito marcante nesse primeiro livro de Adão e Eva é o fato de Adão morrer várias vezes. Ah, eu tenho medo do escuro, bate no peito e morre. Ah, porque agora eu estou com medo do fogo, bate no peito e morre. Se joga de um penhasco, morre afogado. Enfim, todas essas mortes de Adão e algumas em que a Eva morreu junto são bem esquisitas, né? Principalmente porque ela contradiz a Bíblia, que diz assim em Hebreus 9:28. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, não faz sentido ele morrer mais de uma vez. E eu achei interessante essa contradição com a Bíblia, mas ao mesmo tempo eu acredito que essas alterações, que provavelmente foram feitas por cristãos, possam ter sido adicionadas antes da Bíblia ter reunido todos os seus livros do Novo Testamento. Pelo menos foi esse o entendimento que eu tive nessa minha primeira leitura. Apesar de eu ter comprado esse livro que tem notas explicativas, ainda assim é muito vago. Sinto falta de uma edição mais robusta, mais detalhada da história que está sendo apresentada, mas não encontrei nada. E com essa edição do primeiro livro de Adão e Eva, encerro aqui os meus comentários sobre o capítulo 11 do Paraíso Perdido, e no próximo áudio trarei a leitura comentada do último capítulo da história, e caso eu consiga terminar a segunda parte desse livro pseudoepígrafo, né, esses falsos escritos de Adão e Eva, eu te conto no próximo áudio junto com a resenha do capítulo 12. E é isso. Espero que você tenha gostado de saber mais sobre esses textos adicionais do casal, bem como ter repassado pelos principais fatos narrados neste capítulo. Até a próxima!